Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fábio, professor de matemática. Espero que todos estejam bem. Aí um momento ímpar em nossas vidas, nós vamos ter essas aulas aí à distância. Vou estar começando com vocês a apostila 2, aula 46, números reais, tá bom? Então aí, sigam por favor a apostila, acho que todos têm a apostila, página 251, tá bom? Então o que nós precisamos saber aí em relação a essa primeira parte, tá? Números reais, vamos lá. Então aí, vocês seguirem a apostila, nós precisamos relembrar lá o que são os números naturais, o que são os números inteiros, os números racionais, os irracionais e os reais. Então os naturais são todos os números do 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito, não para no 9, tá? As pessoas têm um conhecimento que os números naturais eles acabam no 9. Os inteiros, então, são esses naturais, que são os positivos, e acrescenta aí no caso mais os números negativos. Então nós temos lá do infinito negativo, nós temos o 0 e mais até o infinito positivo. Perfeito? Então, o que eu vou considerar essa primeira parte aí com vocês, primeira parte de números reais, são aí no caso as frações, tá? Então, nós vamos considerar os números A, B e C. A, B e C, eles pertencem ao conjunto dos números inteiros, tá bom? Esses números pertencem ao conjunto dos números inteiros. Então essa primeira parte é para nós estudarmos aí as frações. Então se eu tenho, por exemplo, A sobre C. A sobre C e B sobre C. Eu tenho duas frações, A sobre C e B sobre C. Eu vou considerar nessa primeira parte em que o C ele é maior do que 0. Então eu vou considerar nessa parte que o C ele é maior do que 0, ou seja, ele é positivo, tá bom? Eu vou ter duas situações. Quais são as situações? A primeira situação, se o A é maior do que B. Se o meu A for maior do que B. E a minha segunda situação é se o meu A for menor do que B. O que acontece se o meu A for maior do que B e o que acontece se o meu A for menor do que B? Se o A for maior do que B e os denominadores são iguais, então nós podemos falar que esta fração A sobre C, ela é maior do que a fração B sobre C. Então nós podemos afirmar que A sobre C, ela é maior do que B sobre C. Agora, se o meu denominador, se o meu A, aqui é o numerador e denominador, se o meu numerador for menor do que o meu denominador, então esta fração A sobre C, ela vai ser menor do que B sobre C. Então, se os denominadores são iguais, você vai analisar o numerador. Que fração que é maior? Aquela que possui o maior numerador. Se as frações possuem os mesmos denominadores, quem que eu vou analisar para identificar quem que é a menor fração? O menor numerador, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui no caso, Então eu posso falar que 5 meios
5 meios é maior que 3 meios. Observa isso, ó, os denominadores são iguais. Para eu analisar quem que é a maior fração, eu vou analisar, portanto, o meu numerador. A maior fração é a que possui o maior denominador. E se eu inverter, ó, 3 meios e 5 meios. Então, se os meus denominadores são iguais, isso, portanto, significa que a menor fração é a que possui o menor numerador. Então, aqui vai ser menor, tá bom? Então, essa, portanto, é a primeira parte que nós precisamos saber, tá? Eu só vou transformar isso aqui para o Word e já volto com vocês. Um minutinho, por favor. Pessoal, vamos lá então, ó. Dando sequência aí em números reais. O que nós vamos ver aí nessa parte, nessa segunda parte? São as potências de expoente inteiro. Potência de expoente inteiro. Nada mais é do que a potenciação. Então essa parte aqui nada mais é do que a potenciação. Então eu vou estar chamando isso, portanto, agora de 2, tá? 2. Então vamos lá, ó. O que nós precisamos saber? O que é potenciação? Potenciação, eu vou escrever isso como A elevado a N. Esse A, ele é chamado de expoente. O A, ele é chamado de expoente. O A é o expoente. E o meu N, ele é chamado de potência. E o meu N de potência, tá bom? O que nós precisamos saber então aqui? Como que a gente resolve a potenciação? Potenciação, portanto, é minha base multiplicada por ela mesma o valor do expoente. Então isso aqui eu vou colocar que é igual a A vezes A vezes A vezes A vezes A. Quantas vezes eu vou multiplicar por A? O valor do meu N. Então, eu estou multiplicando aqui o meu A, a minha base, por ela mesma, quantas vezes? O valor do meu expoente. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 2 ao cubo. Como que eu vou calcular 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Isso resulta quanto? Isso resulta 8. Então aqui, ó, 2 ao cubo. Então eu estou calculando para vocês 2 ao cubo. 2 ao cubo é minha base multiplicada por ela mesma o valor do expoente.
o valor do expoente. O que é, portanto, 2 à quarta? Ó, 2 à quarta. Como que nós calculamos 2 à quarta? Então, 2 à quarta é a base. Quem que é minha base? 2, multiplicada por ela mesma o valor do expoente. Então, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, quantas vezes? 4 vezes. Quanto que dá isso? Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. É assim, portanto, que nós calculamos a potenciação, tá bom? É assim, portanto, que nós calculamos a potenciação. Quanto que dá 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá quanto? 9. Portanto, 3 ao quadrado, isso é igual a 9. Foi um 3 aqui, errado, de intrometido. Perfeito, pessoal? Então isso é a potenciação. É a base multiplicada por ela mesma, o valor do expoente. Tá? O que nós precisamos saber? O que eu tenho que saber? Tá? Algumas definições aí no caso. Ó. Então, quando eu tenho qualquer número elevado a zero, sempre é 1. Qualquer número elevado a zero sempre é 1. Então eu vou escrever isso como A elevado a zero. A elevado a zero, você precisa saber que isso é 1. Todo número elevado a zero, não se esqueçam, todo número elevado a zero sempre é 1. Então 5 elevado a zero é 5, 10 elevado a zero, 5 elevado a zero é 1, 10 elevado a zero é 1, 100 elevado a zero é 1, 1000 elevado a zero é 1. E todo número elevado a 1 sempre é ele mesmo. Todo número elevado a 1 sempre é ele mesmo, tá bom? Então 5 elevado a 1 dá 5, 10 elevado a 1 dá 10, 100 elevado a 1 dá 100 e assim sucessivamente. Tem que saber, tá bom? Tem que saber. O que nós precisamos saber também? Quando o nosso expoente for negativo, ó, A elevado a menos N. Observa que a minha potência é do A. Isso aqui eu posso escrever da seguinte forma, ó. A elevado a menos N dividido por 1. Como que eu calculo isso? Inverte a fração, inverte o sinal do expoente. Então isso vai ficar 1 sobre A elevado a mais N. A elevado a mais N. Então aqui, ó. Se eu tenho, portanto, vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. 3/5 elevado a menos 1. 3/5 elevado a menos 1. Inverte-se a fração, inverte o sinal do expoente. Isso, portanto, é 5/3 elevado a mais 1. Isso aqui, portanto, é 5/3, porque toda a base elevada a 1 sempre é ele mesmo. Inverte-se a fração, inverte o sinal do expoente, tá bom? O que mais que nós precisamos saber? De algumas propriedades. Quais são elas? Propriedade 1. Produto de mesma base conserva a base, soma-se os expoentes. Então nós temos que A elevado a N vezes A elevado a M
Isso só é válido quando as minhas bases são iguais. Conserva-se a base e soma-se os expoentes. N mais M. Essa é a primeira propriedade. Se eu tenho produto, nós temos também a divisão. Divisão de bases iguais, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Então, divisão pode aparecer na forma de 2 pontos ou pode aparecer na forma de fração. Conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Tá bom? O que mais que nós precisamos saber aí no caso? Propriedade 3. Potência de potência. Quando eu tenho A elevado a M, entre parênteses, elevado a N. Ou seja, a enésima potência de A elevado a M. A enésima potência de A elevado a N. Então, o que eu vou ter? Quando eu tenho potência de potência, nós vamos multiplicar as potências. Isso quando está entre parênteses. Então, isso vai ficar A elevado a M vezes N. A elevado a M vezes N. Tá bom? E quando nós temos a potência de produto, então se eu tenho a enésima potência de A vezes M. Vou colocar A vezes B aqui, que é o que eu estou colocando sempre. Só um minuto, deixa eu apagar. A enésima potência do produto de A por B. Então, isso aqui a gente pode escrever como A elevado a N vezes B elevado a N. Então, eu tenho a enésima potência do produto, se transforma o produto das potências. Tá bom? Essa, portanto, é a primeira parte. Essa aí refere-se então à teoria, tá, de números reais da aula 46. Da aula 46. Então eu vou estar fazendo com vocês agora o exercício 1 e 2. Nós temos o exercício até, tem bastante. Até o exercício 5, tá bom? Até o exercício 5. Só um minutinho que eu vou transformar isso que eu acabei de escrever para o Word, tá bom? Um minuto, por favor. Pessoal, vamos lá então agora, o exercício 1. O que fala o exercício 1 para nós? Coloque em ordem crescente cada série de números a seguir, tá? Então vamos lá.
Só um minuto. O exercício 1, então, aqui, ó, ele está pedindo para nós escrevermos. Eu vou fazer o item 1A e o B fica para vocês, tá? Ele pede para nós escrevermos isso como 3/2 na ordem crescente, do menor para o maior. 1. O que mais que eu tenho? 3/5 e tenho 5/2. Como que nós vamos colocar isso na forma crescente? Tá? Então eu posso analisar que o 3, se eu for analisar as frações, eu vou analisar essa fração 3/2, a fração 3/5 e a fração 5/2. Tá bom? Então nós podemos analisar que o 3 ele é menor do que o 5, correto? Então se eu pensar assim, ó, vamos pensar de uma outra maneira mais prática aí, ó. Qual que é o valor de 3 dividido por 2? 3 dividido por 2, eu posso analisar que isso aqui resulta quanto? 1,5, correto? Faz essa divisão aí. Se você fizer isso a divisão 3 dividido por 2, você vai obter 1,5. Quanto que dá 3 dividido por 5? Ó, conforme aquela teoria que eu passei para vocês, ó. Os numeradores são iguais. Agora os numeradores são iguais. E os denominadores diferentes. O maior denominador torna a menor fração. Quando os numeradores são iguais e os denominadores diferentes, o maior denominador torna a menor fração. Então essa fração 3/5, ela é menor do que 3/2. Se você fizer 3 dividido por 5, você vai obter quanto aqui no caso? 0,6. E se você fizer 5 dividido por 2, vamos analisar aqui, ó, teoricamente, conforme eu passei para vocês, ó. Eu tenho essa fração 3/2 e essa fração 5/2, correto? Então eu já posso falar que 3/5, aqui no canto, ó, 3/5 é menor do que quem? Do que 3/2. 3/5 é menor do que 3/2. Por que que nós identificamos isso? Porque os meus numeradores são iguais e os meus denominadores diferentes. O maior denominador torna a menor fração, tá bom? Agora, ó, eu vou analisar quem? 3/2 e 5/2. Então observa que agora os meus denominadores são iguais. O menor numerador torna a menor fração. Então eu posso falar que 5/2 é maior do que 3/2. Se você fizer a divisão 5 dividido por 2, quanto que dá 5 dividido por 2? Isso aqui resulta 2,5. Então agora vamos colocar isso na forma crescente. Quem que é o menor número que eu tenho aqui para eu colocar na forma crescente? Vai ser quem? O 0,6. Então eu vou ter 3/5. 3/5 é menor do que 1. 3/5 é menor do que 1. Então 0,6 é menor do que 1. Quem que vem depois? 1,5, que é menor que 3/2, que é menor que quem? Que
os 5 meios. Então, esta é a nossa resposta. Ó. Isso aqui, portanto, é que o exercício está pedindo para nós. E escrevermos, portanto, na forma crescente. Forma crescente do menor para o maior. Tá bom? Então, eu fiz o exercício 1A. Agora com vocês, o exercício 1B. Vocês resolvam. Caso vocês não consigam, no plantão a gente faz isso junto, tá bom? Então só um minutinho que eu vou transformar isso aqui para o Word, tá bom? Um minuto, por favor. Pessoal, vamos lá então, ó. O exercício 2, ele pede para nós colocarmos, desenharmos a reta real e localizarmos os seguintes números. Então, raiz de 2. Aonde que está localizado o raiz de 2? Então, esse, portanto, é o exercício 2, tá bom? Exercício 2. Item A. Ele está pedindo para nós desenharmos a reta real e colocarmos o raiz de 2. Então, ó, o item A, raiz de 2, é aproximadamente quanto? 1,4. Raiz de 2, ele é 1,4, tá? Tem mais casas decimais depois desse 4, tá? Mas como que a gente faz isso? Ó, o raiz de 2, se nós aplicarmos o teorema de Pitágoras, eu tenho aqui, portanto, o eixo real. Eu tenho aqui o 0. Eu tenho aqui o 1. Eu tenho aqui o 2. Para eu obter raiz quadrada de 2, nada mais é do que um triângulo retângulo de catetos 1 por 1. Faz o teorema de Pitágoras. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado resultou quanto? Raiz de 2 ao quadrado. Então essa hipotenusa aqui, ela resulta para nós raiz de 2. Então, quando você rebate isso aqui no teu eixo real, você vai obter que esse segmento, vou fazer em preto, vou fazer em azul, esse segmento mais grosso, isso aqui representa para nós quem? O raiz de 2. Tá? Ou seja, 1,4 ele está entre 1 e 2, bem próximo do 1,5. Então isso que esse segmento que está em azul, ele representa para nós 1,4, raiz de 2. Nada mais é do que o teorema de Pitágoras, tá bom? Agora, ó, se nós formos para o item B, o que ele está pedindo para nós no item B? Raiz quadrada de 3. O que vai ser aí no caso raiz de 3? Raiz de 3, você sabe que isso é aproximadamente quanto? 1,7. 1,7. Mas como que eu vou obter raiz de 3? Então a raiz de 3, ela é obtida através de quem? Também
do triângulo retângulo. Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho aqui, desculpa, 0, 1 e 2. Vamos colocar aqui, ó, 0, 1, e esse cara aqui é o 2. 0, 1, e aqui eu tenho o 2. Então, para eu obter raiz de 3, no triângulo retângulo, eu tenho que esse cara aqui, ele já vale 1. 1 ao quadrado, 1. Aí eu preciso obter mais 2, correto? Para eu obter raiz de 2, eu vou fazer meu outro cateto aqui, obter raiz de 3, eu vou obter esse cateto igual a quem? A raiz de 2. Então, esse cateto aqui vale raiz de 2 e esse cateto vale 1. Quando você aplica teorema de Pitágoras, essa hipotenusa, ela vai valer quanto para nós? Raiz de 3. Raiz de 3, então se você considerar essa hipotenusa, esse comprimento, e trazê-lo para o eixo real, você vai obter esse segmento aqui, ó. Esse segmento que eu vou fazer em azul. Então, esse segmento aqui nada mais é do que a medida de raiz de 3, tá bom? Essa medida, portanto, vale raiz de 3, tá ok? Então, esse é o exercício 2, item A e item B. O item C fica para vocês, tá? Para vocês estudarem. Então, como que você vai encontrar o raiz de 5? Façam aí. Caso vocês não consigam, a gente faz junto no plantão, tá bom? Então, só um minutinho, fazendo favor. Só vou converter isso aqui para o Word, a pedido da coordenação, da direção. Então, é fração de segundo, só um minutinho. Enquanto isso, vocês podem ir copiando isso na apostila. Todos têm apostila, né? Já podemos voltar. Vamos então para o exercício 3, tá bom? Vamos então para o exercício 3. O que ele está pedindo para nós no exercício 3? Calcule as potências. Então, no exercício 3, ele está pedindo para nós calcularmos as potências. Item A. 3 à quinta. Como que nós calculamos 3 à quinta? É a base multiplicada por ela mesma. Quantas vezes? 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. Portanto, é a base multiplicada por ela mesma o valor do expoente. Esse aqui, portanto, para nós é o item A. O que ele está pedindo para nós no item B? A quarta potência de 2/3. A quarta potência de 2/3. Quem que é a minha base? A minha base é 2/3. Então, vai ser a base multiplicada por ela mesma o valor do expoente. É a base multiplicada por ela mesma o valor do expoente. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16.
3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Isso, portanto, é multiplicação de fração. Numerador multiplica numerador e denominador multiplica denominador. Tá bom? O item C eu vou fazer com vocês. 3 elevado a menos 2. Como que a gente calcula quando a minha potência está negativa? Inverte-se a fração, inverte o sinal do expoente. Inverte-se a fração, inverte o sinal do expoente. Então, embaixo desse 3, eu tenho 1. Então, isso, portanto, é uma potenciação de fração. É a minha base multiplicada por ela mesma, o valor do expoente. Tá bom? 1/3 vezes 1/3. Numerador multiplica numerador e denominador multiplica denominador. 1 vezes 1, 3 vezes 3, 9. O item D fica para vocês, tá ok? O item D fica para vocês. Eu vou fazer com vocês o exercício 4, A e B. O item C e o exercício 5 a gente resolve junto no plantão, tá bom? O exercício 4, A e B, o item C e o exercício 5 a gente resolve junto no plantão. Então vamos lá, só um minutinho fazendo favor. Vão copiando, tá bom? Que eu só vou aí no caso passar isso para o Word. Já estou voltando, criando uma tela agora, para nós resolvermos aí o exercício 4A. Vamos lá, exercício 4A. Então, ó, o que nós temos aí? 5 elevado à quarta vezes 5 elevado a 11 dividido por 5 elevado a 7. Produto de mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. 4 mais 11, 15. Produto de mesma base, conserva-se a base, soma-se os expoentes. 4 mais 11, 15. Dividido por 5 elevado a 7. Divisão de bases iguais, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. 5 menos 7, isso vai resultar quanto? 8. Divisão de bases iguais, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Tranquilo, pessoal? Muito simples, né? Então vamos lá, ó. Dando continuidade aí. No item B. O que nós temos no item B? 7 elevado a menos 2 vezes 7 à oitava dividido por 7 ao quadrado. Isso aqui, a leitura desse denominador é a sexta potência de 7 ao quadrado, tá? Sexta potência de 7 ao quadrado. Então, ó, observa que esse denominador ele é negativo. Produto de mesma base, conserva-se a base e subtrai, conserva-se a base e soma-se os expoentes.
Conserva-se a base e soma-se os expoentes. Menos 2 mais 8, isso vai resultar 6. E aqui, potência de potência, o que a gente faz? 2 vezes 6, 12. Multiplica. 2 vezes 6, 12. Agora aqui, divisão de bases iguais, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. 7 elevado a 6 menos 12, 6 menos 12 resulta menos 6. Você pode inverter a fração e inverter o sinal do expoente. Tá bom? Então vocês, para treinarem, vão fazer o item C e aí vão fazer o exercício 5. E a gente faz a correção junto no plantão quarta-feira. Tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e bom estudo.